Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos fazer uma revisada sobre o quarto período, certo? Nesse período de recuperação. E aí nós vamos trabalhar conteúdos que foram voltados à questão da natureza ou cultura e um pouco também sobre a antropologia filosófica, certo? Portanto, nós vamos compreender nesse conteúdo o que é o ser humano. E a partir disso, nós vamos ter compreensões de conceitos que abordam a antropologia filosófica. Entender a cultura, as formas de expressão, a questão do consumo e do lazer que o ser humano está inserido. Então, para ter essa compreensão, precisamos entender o que é a antropologia. A antropologia é um termo que vem do grego, que significa anthropos, homem, logos, estudo ou teoria ou ciência, então é a ciência do homem, e a partir disso nós vamos investigar a sua origem e o desenvolvimento ao longo da história do ser humano. Partindo dessa abordagem antropológica, nós vamos compreender reflexões que propõem investigar o que é o ser humano, as características do seu pensar, né, e do agir humano. Entender como o ser humano constrói a sua existência, entender o processo do seu nascimento ao longo da sua história, né, que desde a infância o ser humano ele vai aprendendo a viver nesse meio, a construir feitos, a se adaptar ao meio que ele vive. E aí, a partir de algumas coisas que ele construiu, que ele criou, ele tem justamente o conceito que nós vamos trabalhar hoje, que é sobre a cultura. Então, a pergunta é: o que distingue a nossa espécie dos demais, né? Em uma linguagem bem popular, o que diferencia gente de bicho, né? Se nós vamos fazer essa comparação entre humanos e animais, nós vamos perceber que ambos, eles têm instintos e reflexos, certo? O ser humano, ele já nasceu com certos instintos e certos reflexos, assim também como os animais. Então, se formos comparar, né? O nosso corpo, ele não é tão capacitado quanto os animais para enfrentar algumas séries de dificuldades, entre elas climáticas. Podem perceber o urso polar, né? Ele já é preparado para aquela condição climática do frio. O ser humano, ele precisa criar meios para se adaptar ao frio, né? Ou seja, como roupas propriamente para o frio. Então, o couro peludo do urso, ele pode manter aquela certa condição climática, né? Por exemplo, ele pode ter o calor corporal que vai fazer com que ele se habitue ao ambiente frio. Outras características que nós percebemos nos animais, por exemplo, a rapidez, quando eles vão fugir de algo, a esperteza, quando eles querem caçar algo, a autodefesa de alguns. Então, outros animais também têm asas para voar. Então, tem algumas coisas que são condutas inatas, né? Algo que já nasce com esses animais e que faz com que eles consigam sobreviver com essas habilidades, essas características, aos meios em que eles estão inseridos. A diferença é que o ser humano, ele pode se adaptar a um número maior de ambientes. O ser humano, ele não nasceu com certas características, mas ele aprendeu a se adaptar ao meio. Portanto, podemos perceber que o homem, ele é um ser que modifica, certo? Ele modifica o estado de natureza, ele modifica a natureza. E nós percebemos isso, embora o ser humano ele não tenha asas, o ser humano ele pode construir aviões para voar, né, helicópteros. Embora o ser humano ele não tenha rapidez, né, ele pode construir automóveis para poder ser mais rápido, né, motocicletas e assim por diante. Ele criou roupas para se adaptar às condições climáticas, por exemplo. Nós podemos perceber o uso do biquíni para ir à praia, roupas para um determinado lugar frio. Ele criou meios para a sua moradia, né? Ele criou meios para a sua comodidade, para o seu movimento. Então, isso quer dizer que o homem ele não é apenas um ser biológico, né? Aquele Homo sapiens, né? O homem que sabe. Mas ele também é um ser cultural, aquele que criou a cultura. Então, a partir disso, nós podemos perceber que o ser humano ele tem esse processo de condutas inatas e condutas aprendidas, que além dos animais, né, o ser humano ele é um animal racional, é um animal que tem instinto e reflexos, né, que são padrões que já nasceram com eles,
Mas ele também, além de ter esses instintos e reflexos, ele também tem a característica de aprender e inventar, de transformar a si mesmo e o que está à sua volta. E por ser aquele que aprendeu, que inventou e que transformou o que estava à sua volta, e nesse âmbito cultural, nós temos a linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica seria o signo, seria os símbolos que representam o homem. Um exemplo, a língua. O ser humano, ele... Temos no início de tudo, né, o latim, o grego, mas hoje nós podemos perceber várias formas de se representar o ser humano, como a língua inglesa, a língua portuguesa, a língua italiana. Exemplos também dos lugares, né, das culturas, dos costumes, né, o comportamento. Tudo isso é uma forma de representação, é a linguagem humana, é o símbolo humano, o que representa o ser humano nessa questão cultural. E dentro desse contexto, para se entender o que é a cultura na filosofia, nós compreendemos a cultura como um conjunto de manifestações humanas que contrasta com a natureza e o comportamento natural. Então, o mundo ele é modificado e ampliado por nós seres humanos. Nós criamos a cultura e essa dimensão cultural. Dentro da antropologia, da filosofia, a palavra cultura ela fala sobre tudo que o ser humano produz ao construir a sua própria existência, né? Ou seja, as práticas, as teorias, as instituições, né? Sociais, culturais, os valores que nós criamos ao longo do tempo, as questões, né? No âmbito, por exemplo, da normatização, leis, hábitos, as construções materiais, né? Podemos perceber prédios, e as coisas espirituais também, né? Uma entre elas é a questão religiosa, né? A religião propriamente, ao longo do tempo, também é uma construção humana. Então, a cultura ela é o conjunto de símbolos elaborados por um povo. Elaborados por quem? Pelo ser humano. E essa cultura ela tem várias visões, né? Ou seja, nós temos vários valores, vários hábitos, vários costumes. Então, nessa questão, a cultura ela é múltipla. Ela tem várias formas de pensar, várias formas de agir, várias formas de valores. Podemos perceber as diferentes expressões de um povo, as expressões artísticas, como a dança, né? Em cada região tem a representação daquela região, nos estilos musicais, nos estilos de dança. Nós também vemos formas de se interpretar o mundo. Quando nós pensamos ao longo da Grécia Antiga, por exemplo, na Grécia se tinha uma questão cultural de ter crenças na mitologia, outras no senso comum, né? Uma tradição que é repassada por gerações, né? Algumas histórias contadas por gerações, né? E aí nós percebemos essas formas de interpretar que o homem ele construiu ao longo do tempo pelo senso comum, né? Pela experiência do sensível, pela experiência do que ele vivencia durante toda a sua vida, né? Nós podemos perceber essas crenças, as lendas, a própria filosofia em si, a ciência também, e isso coloca o ser humano com a capacidade de construir a sua própria história e de se tornar o sujeito dos seus atos. É isso que a cultura propriamente ela vai ser trabalhada, ela vai ser compreendida na sua totalidade. Portanto, a cultura ela vai ser todo complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos que foram adquiridos pelo ser humano, não somente com o contato com a família, mas também ao longo do tempo, né? Quando ele se exile na sociedade, ele vai descobrindo certas coisas, vai descobrindo conhecimento, vai tendo contato com o senso comum, com a religião, com a ciência. Ele vai aprendendo as expressões artísticas, ele vai tendo as suas próprias crenças religiosas, né? Então, assim, podemos ver essa tradição que uma criança ao nascer, ela já se encontra diante de valores já estabelecidos, porque a cultura em si ela é um sistema de significados, né, construídos ao longo do tempo. É uma tradição que é passada e transmitida por gerações.
E hoje nós podemos perceber que quando nós inserimos nesse mundo, quando nós estamos inseridos nesse mundo, nós aprendemos, por exemplo, a questão de se comportar, a maneira de se alimentar, a postura corporal, o jeito de andar, o jeito de correr, o jeito de brincar, o tom de voz nas conversas. Então, tudo isso é transmitido por gerações. Nós vamos nos adequando, nós vamos nos educando para se inserir nesse mundo, para se inserir no contexto cultural. É isso que nós vamos trabalhar nessas questões de cultura na filosofia, tá bom? Tudo que já foi falado, nós podemos perceber essas características, que a cultura ela é um conjunto de saberes, de comportamentos, de modos de fazer, de modos de agir. Ela possui esse caráter simbólico, né, a representação do ser humano, a representação de um povo através da língua, através da forma de se vestir. É adquirida por meio das relações sociais de um grupo, é onde você tem o conhecimento, é onde você tem as crenças, e é uma coisa que é transmitida por gerações. Então, nós já chegamos nesse mundo já tendo conhecimento da cultura, né? Uma criança ela já tem esse contato com a cultura para poder fazer parte da sociedade em que ele vai estar inserido. Quando nós ouvimos falar sobre a palavra ideologia, nós devemos compreender que ideologia é uma junção de estudo das ideias, ciência das ideias. Então, quando eu falo sobre ideologia, eu vou tentar compreender tudo o que você pensa, tudo o que você faz, porque as coisas que nós estamos relacionados no contexto político, econômico e religioso têm a ver com a questão da ideologia. Então, basicamente, é isso que nós vamos compreender um pouquinho sobre a ideologia. Quando eu me refiro à palavra ideologia, eu me refiro a essa ciência das ideias, que atualmente ela é generalizada, né? Significa um conjunto de ideias que caracteriza um determinado grupo social, no âmbito político, econômico e religioso. Um exemplo é quando nos referimos à ideologia de esquerda ou à ideologia burguesa. Bem, o termo ideologia ele tem vários significados, mas nós percebemos que a ideologia ela é propriamente trabalhada no contexto da filosofia política e das ciências sociais, no caso a sociologia, né? Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa na sociologia sobre isso, ou ainda vão ouvir falar. Mas dentro dessas ciências, né, da filosofia política e das ciências sociais, o termo ideologia ele possui um significado específico ou diferentes significados. Mas basicamente ela tem uma visão na questão de compreender as ideias, né, o estudo das ideias. E aí, o termo ideologia ele foi criado por um filósofo francês, que foi o de Tuste de Tracy, e a ideologia em si, né, esse estudo das ideias, não trata-se apenas de um conjunto de ideias para compreender a nossa realidade, mas também para dissimular, né, para vermos a questão de valores políticos, valores religiosos, valores econômicos que nós devemos estar situados. Portanto, a palavra ideologia ela é estudada tanto em sociologia como na filosofia. E é também um termo muito recorrente nas provas de vestibulares e no Enem. Não existe um sentido único para a palavra ideologia, né? Ela pode ser no vasto campo de conjuntos de ideias, de pensamentos, de doutrinas, de crenças, de visões de mundo. É também comum nós ouvirmos a expressão, aquele indivíduo tem aquela ideologia. Eu tenho essa ideologia de vida. Aquele partido político tem essa ideologia com relação à economia. Então, ela pode ser abrangente em vários sentidos, né, na questão de pensamentos, doutrinas, crenças e visões de mundo, certo? Pois bem, a palavra ideologia ela tem vários significados, né? Mas na filosofia se tem um sentido marxista, né? Que Karl Marx ele é um filósofo político, sociólogo, que vocês já conhecem, historiador, economista e um revolucionário socialista. Ele deu um novo sentido para a palavra ideologia. Na visão de Marx, a ideologia ela é um instrumento de dominação de uma classe social sobre a outra. Então, quando ele se refere sempre, né, nas suas teorias, né? Vocês sabem que Karl Marx ele fala muito sobre essa divisão de classe, né? A partir do momento que tem o capitalismo, a burguesia e o proletariado, ele coloca que a questão das ideias atualmente é uma forma de dominação da classe predominante, né, sobre a outra. Existe uma classe que domina e uma classe que é subordinada, certo? Então,
É nesse momento que ele coloca que a ideologia ela é um conjunto de crenças falsas e ilusórias, que fazem com que o indivíduo não perceba a sua própria realidade. Então, é nesse contexto que o indivíduo ele não toma consciência da sua verdadeira condição social. Então, existe ali uma classe que faz com que o indivíduo não perceba o que ele realmente é, o que ele realmente vivencia, e aí ele não tem certeza da sua real condição social, certo? Então, segundo Marx, esse sistema, né, de ideologias, visões de mundo, de crença, essa ideologia, ela não foi construída pela nossa sociedade, né? Ela não foi construída pela sociedade. Ela foi imposta por uma classe sobre a outra. Então, a classe que impôs os valores, né, crenças, ideias, visões de mundos é a classe dominante. E a classe que internaliza e absorve estes valores é a classe dominada, a classe que é subordinada. Portanto, para Marx, a ideologia ela é um instrumento de dominação que age por meio do convencimento, da persuasão. E aí, quando nos referimos na compreensão de ideologia de Marx, nós devemos compreender também, analisar o conceito, o significado de alienação, certo? Para Marx, como se tem essas duas divisões de classe, a que predomina e a que é subordinada, né, a dominante e a dominada, existe aí uma alienação, certo? Que se manifesta num exemplo da classe que é a dominada. No caso, essa alienação se manifesta na vida do operário. No momento em que o produto, né, do seu trabalho deixa de lhe pertencer. Um exemplo bem prático. O trabalhador ele vende a sua força de trabalho, né, a força física e a força mental, ele está ali trabalhando. E aí, nesse momento que ele vende essa força, né, em troca de um salário, ele não mais decide sobre o salário, o horário, o ritmo de trabalho. Então, ele é comandado por fora, né? Existe alguém ali que comanda ele por fora. Ele não é mais o centro de si, ele não pensa, ele é alheio, ele é alienado no que faz. Nós podemos perceber um exemplo quando um trabalhador ele acorda cedo, né? Ele acorda 4 horas da manhã, aí ele tem que pegar aquele ônibus, aquele transporte para o trabalho. Ele dedica o tempo praticamente só para ir trabalhar, né? Ele sai muito cedo, ele vai cumprir aquela carga horária de trabalho de 8 horas, 9 horas, 10 horas. Aí ele volta para casa, já chega tarde, então ele não tem tempo de viver, ele não tem tempo de estudar e nem de pensar, certo? É assim que funciona, né, o trabalhador nessa rotina. Esse trabalhador ele vai ser um ser submisso, um ser oprimido pelo sistema. E muitas vezes, por ser alienado e ter alguém ali que consegue persuadir as ideias, né, o que ele está fazendo, ele acaba defendendo os ideais daquela classe dominante, né? Ele defende, por exemplo, a propriedade privada. Nós podemos perceber pessoas defendendo coisas que é voltada aos burgueses, né? Aos donos das empresas. E por ser ele um ser, né, tão alienado, tão alheio no que ele está fazendo, porque ele não tem tempo de viver, ele não tem tempo de estudar, ele não tem tempo de pensar sobre o que está acontecendo, ele acaba se tornando alheio ao sistema. Mal sabia ele que esse sistema, né, os burgueses, a classe que domina, é que torna a vida dele tão sofrida. E dentro do termo ideologia existe características, certo, que coloca em evidência como perceber essa questão da ideologia nas coisas sociais. Existe o termo naturalização, que consiste em aceitar as situações, né, que é resultante da nossa ação humana, como coisas naturais. Ou seja, aquilo que tem um valor histórico, uma origem histórica. Por exemplo, existe a afirmação que desde sempre existiram pobres e ricos, né? E de que é impossível mudar esse estado das coisas. Essa naturalização é uma ideologia construída pela classe dominante, certo? Para justamente subjugar a classe dominada, né? A classe dominada vai ter esse olhar de que nunca vai sair da pobreza, porque é uma coisa que já existe há muitos anos, né? Ao longo dos séculos e tal. E aí existe essa naturalização, uma coisa natural, como se isso já existisse há muitos anos, há milhões de anos, há séculos, né?
E aí é uma coisa que realmente foi imposta, foi construída justamente pela classe dominante, para que o pobre ele tenha sempre esse pensamento de que vai viver naquela questão natural. Eu vou ser pobre, não vou ter perspectiva de crescer em relação a isso. Um outro termo utilizado nas características da ideologia é a universalização, né? Existem valores da classe dominante que são estendidos aos que eles a submetem. No caso, um exemplo bem prático, que existe valores voltados, por exemplo, a questões salariais, a trabalhos, né? Uma pessoa que não teve oferta de emprego, assim, não teve melhores condições de vida, né? Uma pessoa que é pobre, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o básico, vai estudar, e por não ter como crescer mais nisso, vai acabar buscando um trabalho, certo? Podemos ter como exemplo o trabalho de uma empregada doméstica, né? A empregada doméstica, ela ganha um salário hoje, né? Hoje ela é assalariada. Mas ao longo do tempo, elas não reclamavam do trabalho, elas não reclamavam do horário, certo? Existia, assim, um valor X específico que a classe dominante pagava, e aí as empregadas achavam que aquilo dali era uma coisa certa, né? Elas não tinham a percepção que elas eram trabalhadoras e mereciam ter um salário digno e direitos também. Mas aí essa universalização, ela se abrange para a classe dominante. Eles fazem com que as pessoas que são subordinadas pensem que aquilo é certo. E aí, para exemplificar melhor para vocês, uma empregada doméstica, hoje, vocês podem perceber que elas ganham um salário, tem carteira assinada, tem direito a férias, tudo direitinho, né? Mas antes, uma pessoa para trabalhar, ela ganhava R$ 100, ou menos do que isso, se duvidasse. E ainda tem pessoas que oferecem, né, esses valores para a pessoa cuidar dos filhos, cuidar da casa. E, na verdade, era uma coisa que era normal, né, uma coisa que era normal entre a classe dominada. E, com o passar do tempo, as pessoas elas começaram, né, a perceber e olhar que isso não era o correto. Então, foi quando começou a ter vários protestos em relação a essa questão indigna de salário. E nós podemos perceber hoje, gente, que muitos trabalhadores informais, eles ganham míseros centavos, pouco dinheiro, né? Ainda se tem muito trabalho escravo, digamos assim. E aí eles fazem isso porque existe uma universalização, né? Quem tem posse do dinheiro, quem tem condições, quem é burguês, acaba se estendendo isso, é uma coisa normal. E aí a empregada hoje, depois de protestos, depois de ter refletido sobre a sua condição social, elas conseguiram, né, em 2015, sancionar uma lei que garante hoje todos os direitos dela. Então, assim, mas ainda se tem muitas empregadas, muitos trabalhadores que são, digamos, informais e trabalham por alguns centavos sem questionar a classe que domina, né? Então, é como se fosse uma coisa natural. Outro termo que é utilizado muito na filosofia e na sociologia é o termo cultura de massa, que envolve um conjunto de ideias e valores que se desenvolve tendo como ponto de partida a mesma mídia, notícia, ou música ou arte. É no sentido de pensarmos em algo massificado que abrange uma boa parte da sociedade, né, ou uma grande parte da sociedade, e que é voltada justamente para o consumo, né, e para a geração de lucro, certo? Então, essa cultura de massa, ela leva justamente a um conjunto de ideias, de persuasão, de convencimento, né, e de formações de opiniões na sociedade, no sentido mais abrangente, mais massificado, certo? Nós vemos a divulgação de ideias, de estilos de vida, né, as convicções éticas e políticas, né? E aí, quando eu vou perceber, né, essa questão da cultura de massa, nós podemos perceber no caso da publicidade, por exemplo. Ela mostra ao consumidor uma certa qualidade dos produtos à venda, né? Nós podemos perceber propagandas de refrigerantes, de sapatos, de roupas, de alimentos, de bebidas, né? E existe ali uma qualidade daqueles produtos sendo divulgada, né? Padrões de vida, convicções sobre aquele produto. E aí, isso leva a um consumismo exagerado, certo? A uma ideia diferente de vida, né? Comprando algo.
Nós podemos perceber quando você passa alguma propaganda de alguma coisa que mostra uma vida perfeita, uma vida feliz, e aí as pessoas elas acabam se levando ao consumo exagerado, achando que vai ter aquele estilo de vida porque a propaganda levou a ela ter aquilo. Outro exemplo no caso, o perfil dos candidatos, né, que concorrem a uma eleição, né? Nós estamos nesse ano no ano de eleição e aí, né, podemos perceber que a maior parte, né, que nós estamos vivenciando e já se tinha antes, é que a publicidade de propaganda política ela é muito frequente nas eleições. E aí é uma forma de você conhecer o perfil daqueles candidatos. Mas aí muitas vezes o marketing político trabalhado nos faz criar uma ideia falsa do candidato, né? Como se ele fosse um senhor perfeição, como se ele tivesse várias coisas sendo realizadas. Você nem conhece aquele cara e aí você volta naquele cara porque a propaganda te deu aquela falsa ilusão, certo? Dentro também do contexto de culturas de massa, nós temos a questão da mídia, né? A mídia ela consegue ser formadora de opinião, né? Ela consegue formar muitas opiniões, ela divulga ideias, né, através dos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, rádio, TV e a própria internet, certo? E aí é justamente o momento que atinge a grande maioria, né? Ou talvez aí 90% ou quase 100% das pessoas elas são atingidas pela mídia, porque tem várias maneiras de se divulgar essas ideias. Os jornalistas, os repórteres, as redes sociais, que hoje é muito utilizada, elas trazem um largo campo, né? Um largo campo de opiniões, e aí expressam justamente tendências ideológicas que são divulgadas. Mas aí nós temos que ter muito cuidado de que jeito nós vamos também nos tornar alheios, né, alienados a essa divulgação de opiniões, porque na mídia eles têm como ter, como persuadir também você a pensar da maneira como eles estão colocando aquela notícia. E do mesmo jeito nas redes sociais, né, muitas notícias, as fake news também estão muito em alta, né, às vezes a pessoa só olha aquilo nas redes sociais, não busca se é verdadeiro ou não, né, a fonte oficial sobre aquilo, e aí já compartilha e já tem aquilo como ideia e certeza sobre algo. Então tenham cuidado bem, né, sobre as coisas. O mais importante em relação à questão de ideologias e de valores é vocês buscarem a leitura, né, através de livros, ter uma informação sem ser tão persuadida, tá bom?